Eu gostaria de abrir essa apresentação deixando claro que, para mim, o principal papel da escola e do professor é o de quebrar a história única da criança ou do adolescente, ajudando meninos e meninas a assumir a responsabilidade pela narrativa da própria vida, o que significa encontrar uma voz própria. E eu parto da perspectiva de que a primeira versão sobre cada um de nós é o desejo de nossos pais, um desejo que nos precede e que nos anuncia. Antes de existirmos concretamente, há um filho projetado pelo desejo dos pais. Por isso que, quando morre uma criança recém-nascida, ou mesmo ainda no ventre, a dor é enorme e, por vezes, mal compreendida. É preciso perceber que aquela criança já existia muito antes de ser carne. Ela não tinha dias ao desaparecer, mas anos no imaginário dos seus pais. É na família, portanto, que começa a ser construída a primeira narrativa sobre quem é cada um. E essa narrativa única, até certo ponto coesa, já que, em geral, o resultado de um consenso entre os pais, mesmo quando generosa, pode ser uma prisão. É na escola o primeiro confronto com o espaço público, situado para além das paredes privadas da casa, que essa narrativa pode ser ampliada e se tornar múltipla. E também por isso a escola é um lugar geográfico, simbólico, estratégico e decisivo na vida de todos. Mas, se em vez disso, a escola e o professor cimentarem a versão familiar, por mais agradável que ela pareça, estará encolhendo as chances daquela criança e daquele adolescente. O estereótipo, que é também uma história única, é sempre o caminho mais rápido para não enxergar alguém. Estereótipos como preguiçoso, ou como violento, ou como burro, ou, na versão mais contemporânea, hiperativo. Esse último acrescido do enorme peso de um diagnóstico e do aval da medicina. Mas também suas supostas oposições, como inteligente, bom em matemática, comportado, tímido. Esses encaixotamentos de crianças e adolescentes são o contrário da educação, me parece, porque, em vez de ampliar as versões, reforçam a história única. E à escola e ao professor cabe desencaixotar, alargar o mundo de dentro e o de fora pelo acesso ao conhecimento e ao autoconhecimento. Cabe ao professor ajudar o aluno a se enxergar como uma equação complexa, um texto denso, abrir e não fechar, já que ajudar alguém a crescer é ajudá-lo a assumir a narrativa da sua vida, é ajudá-lo a se enxergar como um habitante do território das possibilidades. Eu faço esse preâmbulo para introduzir minha leitura dos artigos de opinião de estudantes do ensino médio das diversas regiões brasileiras nas 3 últimas Olimpíadas, porque o que eu vou buscar nesses textos é a presença ou não de uma voz própria, ou pelo menos a presença ou não da busca por uma voz própria. A minha análise parte, é importante deixar isso claro, de uma amostra de 80 textos escolhida por sua representatividade pela equipe do SEMPEC. E eu parto da ideia de que um artigo de opinião é uma busca pela própria voz. É uma reflexão sobre como aquele estudante olha para o mundo, ou, no caso da proposta da Olimpíada, para o lugar onde vive, para a sua aldeia. Assim, eu vou me deter menos em avaliar se conseguiram alcançar um rigor argumentativo e mais se conseguiram encontrar uma voz própria, ainda que essas questões estejam interligadas. Eu sou uma jornalista, alguém que faz uma narrativa da história em movimento ou documental cotidiano. É desse lugar que eu falo e, portanto, é pela narrativa como representação de uma voz e de um olhar singular sobre o mundo que se dá a minha contribuição. No ano passado, eu fui jurada da Olimpíada e me chamou a atenção o fato de que os textos que menos me emocionavam, que menos me atingiam e que menos me mobilizavam eram os artigos de opinião. Embora fossem escritos pelos estudantes mais velhos e, a princípio, com maior domínio da escrita. Eu fiquei muito mais mobilizada pelas crônicas, poesias e memórias literárias, porque nelas descobria uma maior diversidade de vozes, uma narrativa mais múltipla e mais autoral, uma língua portuguesa mais plural e rica. Agora, lendo os textos dessa amostragem, a sensação se repetiu. Apenas um número pequeno de textos me mobilizou a refletir para além do óbvio,
E um número ainda menor me emocionou ao perceber que ali havia um autor em busca de voz própria. E aqui eu quero deixar claro que eu não esperava autores no sentido da excelência, da qualidade técnica e literária, mas autores no sentido em que todos nós somos autores de um olhar singular sobre a vida, forjado em uma experiência única com o mundo e com o outro. E a adolescência marca justamente esse momento de busca por uma voz própria para se colocar, muitas vezes, como oposição no mundo dos adultos. Eu não procurei, então, um rigor gramatical ou estilístico, mas li com sentidos atentos para perceber essa busca por singularidade, e só a encontrei numa minoria de textos dessa amostra. Como eu tive a experiência de ler as crônicas, as memórias, as poesias no ano passado, para mim é inevitável a pergunta: por que a voz própria aparece mais nesses outros gêneros do que no artigo de opinião, em que, pelo próprio nome, opinião, estariam autorizados a ser autores de um olhar sobre o lugar onde vivem? Ou, por que se sentem menos autorizados a ter ou a buscar uma voz própria no texto de opinião do que parece se sentir nas poesias, memórias e crônicas? Eu tenho uma hipótese para sugerir, mas antes eu quero ler um trecho de um dos textos que me mobilizou porque existe nele uma voz. E essa voz, ela denuncia algo que pode nos ajudar a entender essa dificuldade que eu apontei até aqui. Esse texto é de uma menina AC, de Canguçu, no Rio Grande do Sul. Ela faz uma citação que é: a verdadeira educação deveria ajudar a superar a consciência ingênua que nos desliga da realidade. E aí ela continua: essa realidade, no entanto, não se manifesta no dia a dia de nossas escolas, principalmente naquelas do meio rural, apresentando uma educação em conjunto com o seu meio de convivência. Pessoalmente, eu acho que todo ensino está baseado nas necessidades da classe média urbana. Está claro que o jovem do interior nem sempre tem acesso à escola. Para poder estudar, ele precisa sair do seu ambiente, da sua cultura, para ingressar num mundo que não é o seu e que é contra ele. Encontra uma cultura que despreza a sua, uma linguagem que nada fala de sua vida e suas coisas, um lugar onde não existem árvores, animais, a não ser gato e cachorro, não existe espaço ao ar livre onde possa estar seguro, um lugar onde as casas são todas vizinhas umas das outras e o mais impressionante, para tudo é necessário dinheiro, até a água é comprada. Que mundo é esse? Eu vivo uma situação que exemplifica isso. Minha casa fica no 5º distrito da minha cidade, cerca de 70 quilômetros da escola onde estudo, que tem um alojamento onde eu posso ficar durante toda a semana. Só assim eu consigo estudar. Eu passo mais tempo na escola do que em casa, convivo com pessoas de vários lugares diferentes, até de cidades vizinhas, pessoas que, iguais a mim, não têm outra opção no que diz respeito ao ensino. Sem dúvida, isso é muito difícil e eu sei muito bem. A partir daí, o jovem rural se afasta completamente de seu mundo, em busca de soluções de melhor qualidade de vida. Porém, o trabalho rural é necessário e indispensável para haver condições de sobrevivência no meio urbano. Mas quem vai garantir esse equilíbrio se a vida rural não é valorizada e quem nela vive está migrando para o meio urbano? Os jovens, que poderiam ser uma esperança, não têm futuro vivendo no meio rural, não são valorizados, estão perdendo sua cultura. Não seria necessário, entre outras coisas, lutarmos para a interiorização do ensino e para a valorização do meio rural? A AC, me pediram para não citar nome, se eu me referisse a um texto específico, nos aponta alguns caminhos para pensar essa questão da dificuldade de buscar uma voz própria, que na minha leitura aparece de maneira muito forte. Primeiro, ela faz um movimento de deixar o seu mundo para buscar a escola, mas a escola não acolhe o mundo que ela é. Segundo, ao deixar o seu mundo, ela alcança outros mundos, diversos do seu, mas em vez de um encontro mediado pela escola, há um desencontro
Na medida em que ela sente que, para ser incluída na escola e no mundo urbano, ela precisa deixar de ser o que é. Não tornar-se outra crescida da experiência nova, o que seria desejável e rico, mas renegar uma cultura que é decodificada como sem valor, a sua. Terceiro, ela então assume o seu conflito e faz a denúncia dessa situação em um artigo de opinião, mas o faz com a linguagem do mundo que tem valor, porque não há nesse texto nenhuma palavra, expressão da zona rural de Canguçu, um pequeno município gaúcho. A sua voz está na denúncia, mas como estratégia para ser escutada, ela fala com as palavras do outro, fazendo com que o seu texto possa pertencer a qualquer Brasil, a Brasil nenhum. Pasteuriza-se, padroniza-se para denunciar que o mundo que habita é desvalorizado no mundo urbano onde mora a escola. Ao fazer isso, encarna a contradição que denuncia, já que o primeiro mundo que cada um de nós habita é a linguagem. A tragédia de AC é que renega o seu mundo para denunciar que seu mundo é um renegado. Me parece muito interessante. Mostra que a história única é também a linguagem única, e talvez o português único. E num texto de opinião, o que se busca é a voz singular, não a voz única. O português singular, não o português único. A linguagem que diz de um mundo habitado, não a linguagem que diz de um mundo pasteurizado e, portanto, desabitado de sujeitos singulares. A singularidade é justamente a desigualdade que nos iguala. Somos todos igualmente diferentes. E o papel da escola e do professor é ampliar o espaço para a realização das singularidades. O papel da escola e do professor é acolher as diversidades e promover o diálogo entre elas. E o papel do texto, da palavra escrita, é a expressão dessa potência. Agora, voltando ao meu estranhamento inicial, que é importante relembrar, só pôde se fortalecer porque no ano passado eu li os textos de poesia, memórias e crônica. Por que a voz própria, a linguagem própria, o português próprio aparecem mais nesses gêneros do que no texto de opinião, que justamente é aquele que pede, por definição, uma voz própria? A hipótese, e é apenas uma hipótese, que eu gostaria de sugerir, é de que as referências para os textos de poesia, memórias e crônica é a literatura. E a literatura é decodificada como o território da liberdade, da variedade de linguagens e de vozes e de mundos. Cada escritor é um mundo em si, ecoando no mundo de cada leitor em sinapses inesperadas. Já a referência para os textos de opinião é a imprensa. E a imprensa, ainda que valorize a diversidade, só valoriza como exceção. O que dissemina e fortalece na prática é a padronização. É claro que existem espaços de resistência e pessoas lutando para que as exceções deixem de ser exceções, mas o padrão se impõe. É possível ler uma revista inteira sobre universos variados e encontrar uma voz só, como se mundos diversos pudessem ser contados com as mesmas palavras, as mesmas expressões e apenas um ritmo. Ainda que os articulistas sejam, a princípio, os que encontraram uma voz própria, são mais raros aqueles que expressam essa voz de um modo singular, liberto das amarras da padronização da forma e da linguagem e do português considerado culto. A imprensa, ao longo do século XX, consolidou-se como uma narrativa hegemônica sobre a sua época. E o fez numa crescente padronização que marca a nossa decodificação do momento histórico. Isso possivelmente aparece nas referências apresentadas em sala de aula aos alunos. Eu mesma, dando um exemplo pessoal, ao vir do Rio Grande do Sul para São Paulo, eu não trazia comigo apenas uma mala com algumas roupas. Eu trazia comigo uma linguagem do interior do extremo sul do Brasil, assinalada pelo frio, pelo cultivo da terra e pela convivência com os bichos, cujo vocabulário se enriqueceu com a experiência de imigrantes europeus e com o legado mais antigo dos índios e também de espanhóis e portugueses. Eu falava um português vivo, que dava conta de uma experiência singular. Mas fui instada a me expressar em um outro registro,
que me foi apresentado como português brasileiro, entre aspas, sem os regionalismos que pareciam sujar a língua e que fariam com que os leitores tivessem dificuldade de me compreender. Mas que português é esse? Não é nem mesmo o português de São Paulo capital, já que essa cidade tem uma diversidade de linguagem, expressões, experiências extraordinária. Na medida em que um paulistano da Moca se expressa de forma muito diversa do que um paulistano dos Jardins ou um paulistano do Capão Redondo. Só nas periferias há dezenas de palavras e expressões criadas para dar conta de uma realidade muito diferente da do centro expandido. E diferente em todos os sentidos. Resisti a me expressar numa língua pasteurizada, encarcerada num padrão forjado em uma luta que é também política e cuja representatividade como língua brasileira, entre aspas, eu questiono, é parte do meu ato de resistência cotidiana como jornalista. Eu tinha muitas palavras e expressões para caracterizar o frio intenso, por exemplo, já que eu venho de uma região de frio, e as perdi. Eu era faceira, às vezes até louca de faceira, agora, no máximo, eu sou feliz. E assim por diante. Cada um de nós habita uma linguagem que dá conta de uma experiência diversa. E é essa singularidade que faz falta nos artigos de opinião da Olimpíada, já que a escola cabe acolher, abrir e potencializar a expressão de cada aluno. Se, por um lado, a escola leva ao aluno referências de artigos de opinião, e acredito que essas referências tenham qualidade, por outro lado, há algo que já vem com os estudantes e que, mesmo não sendo texto escrito, é texto absorvido no cotidiano e interpretado, talvez, como o texto certo. É o texto da TV, o jornalismo de massa muito mais presente na casa das pessoas desde a infância do que jornais e revistas. E a linguagem única, padronizada do noticiário da TV, nas últimas décadas, é apresentada e interpretada como a linguagem do Brasil. As palavras escolhidas para apresentar um noticiário, a forma como as frases são construídas, passam a frequentar cada um de nós sem que estranhemos, e passam a substituir aquelas palavras de uma forma de contar que expressava uma experiência diversa de relação com o mundo, com os outros e com a natureza. E essa forma certa, entre aspas, talvez seja aquela que os alunos entendam que deva prevalecer no momento em que é preciso falar certo, ou até mesmo falar sério, de novo, entre aspas, como na hora de escrever um artigo de opinião. Apenas um parêntese. Eu acompanho algumas comunidades na Amazônia Profunda, na qual a TV só entrou nos últimos anos. E a mudança é extraordinária. São pessoas que vivem do que a floresta lhes dá, com uma relação singularíssima com a natureza. São pessoas que caçam queixadas, antas, às vezes até onças. E o mais curioso é que o primeiro sinal da entrada da TV foi a mudança nos nomes dos cachorros de caça, que passaram a ter nomes de personagens de novela. Outra particularidade é como mudam a linguagem quando entendem que precisam falar certo para serem escutados diante de uma autoridade ou mesmo de um jornalista. Nesse momento, mudam de postura e emerge a linguagem da TV, os termos do Jornal Nacional, o discurso de um outro. E parte do meu trabalho de repórter é permanecer tempo suficiente para que percebam que quero escutá-los no que são, para que relaxem e assumam de novo a própria voz, marcada pelas singularidades de uma relação diversa com seu mundo, sempre muito longe de onde as notícias são produzidas, editadas e padronizadas. Mas compreendendo também, isso é importante, que agora essa voz também se tornou outra, já que a língua é viva e forjada na experiência, e a experiência com a TV faz parte dessa vida viva da língua. O que eu quero dizer aqui não é que a TV é uma vilã, mas que o papel da escola é também questionar essa linguagem padronizada imposta por um outro, de forma que possam pensar também como isso tem alterado a sua relação com o mundo, para além dos maniqueísmos do bem e do mal, do certo e do errado. O papel da escola, ao propor um artigo de opinião, talvez seja autorizar, entre aspas, o afloramento das singularidades, e não cair na tentação de importar uma linguagem, um padrão e um formato que pertencem a outros mundos e dão conta de outras realidades.
E isso vale não só para a experiência de uma relação diversa, em uma geografia diversa, marcada por anseios e necessidades diversas, mas como por experiências de uma geração que é diferente da geração dos pais e professores, já que não se deveria esperar que alguém de 16, 17 anos expressasse a sua opinião com as palavras e a forma que o seu pai ou o seu professor usariam. E o que me pareceu, na amostragem dos artigos de opinião que li, é que escreviam como os pais dos outros, como articulistas de um mundo muito longe do seu, porque aquele seria o jeito certo, a linguagem certa, a forma certa, o português certo. É importante assinalar ainda que a TV nos traz um texto oral, ainda que seja escrito antes de ser falado. E não é um dado irrelevante que essa oralidade seja considerada legítima quando, como sabemos, historicamente outras oralidades, que foram e são expressões de uma larga parcela da população, tenham sido consideradas pelas elites brasileiras ilegítimas e menores como documentação da experiência. A transmissão da experiência pelos mais pobres historicamente foi oral. Por conta das dificuldades de alfabetização e de acesso à educação do país, que só recentemente começaram a ser enfrentadas e na qual essa Olimpíada tem uma função estratégica. Mas também por conta de que em algumas comunidades, como a dos povos indígenas e alguns quilombos, a transmissão oral sempre teve grande prestígio. Mas essa transmissão oral nunca teve reconhecimento como documentação de uma experiência numa sociedade que valoriza a escrita e o cartório. Não é à toa que os títulos falsos, mas escritos dos grileiros, sempre valeram mais do que a documentação oral das populações que há séculos ocupam as terras no interior do Brasil. A palavra escrita, historicamente, foi usada como instrumento de dominação, de perpetuação no poder e de reprodução de desigualdades pelas elites brasileiras. A palavra escrita foi, historicamente, um instrumento de violência usada contra vários Brasis e vastas porções de brasileiros. Me parece que a escola pública não pode esquecer ou apagar essa marca histórica. Me parece que não se trata apenas de garantir que crianças e adolescentes tenham na escola a possibilidade de acesso à palavra escrita, a possibilidade de se expressar pela palavra escrita, a possibilidade de escrever um texto de opinião. Me parece fundamental que, nesse processo, a escola seja capaz de acolher as oralidades como expressões de uma experiência com tanto prestígio quanto a da palavra escrita. De forma também que essas oralidades possam ser acolhidas na escrita, transformando-se ao mesmo tempo em que transformam, na medida em que são mundos que dialogam e se constroem mutuamente. Do contrário, com a justificativa de incluir, a escola promoveria a exclusão. E, de novo, a palavra escrita seria um instrumento de violência, já que descartaria toda a experiência de oralidade como algo menor e algo a ser superado, levando ao apagamento da memória. Essa experiência de oralidades, tão fundamental para a escrita, e mais ainda para a escrita de opinião, só raramente apareceram na amostra que analisei. E é essa preocupação que eu trago, porque não se trata de uma preocupação meramente estilística, mas de que Brasil estamos construindo, que escrita os estudantes da escola pública estão produzindo, e o que ela diz de um embate que também é político e é de classe. Se pensarmos ainda que muitos pais dos alunos da escola pública tiveram pouco ou nenhum acesso à educação formal, colocar sua experiência expressada pela oralidade no lado de fora, como algo menor e descartável, contém um recado excludente e perigoso para o mundo inclusivo que se pretende construir com acesso à educação. Se as referências para os artigos de opinião são a imprensa, vale a pena perceber que a imprensa tem sido questionada e confrontada nesse momento histórico exatamente por se constituir como uma narrativa hegemônica, por muitas vezes única, sobre vidas múltiplas. E nessa trajetória de hegemonia, ter deixado muitos homens e mulheres de fora da narrativa, o que por largos momentos significou o mesmo que não existir. Significou um apagamento da história. O que não é contado, não existe.
Com a entrada da internet, e é preciso perceber o tamanho da revolução que vivemos, e revolução é uma palavra abusada, gasta, roubada de sentidos, mas a internet é uma revolução. E é uma revolução também porque ampliou enormemente a quantidade de narradores e de narrativas, abarcando uma maior multiplicidade de experiências de mundo e também de experiências de se contar. Porque ao deixar de fora da narrativa um grande número de homens e mulheres, em geral os mais pobres e os mais distantes do centro do país, a imprensa muitas vezes deixou de fora também uma variedade de linguagens. Deixou de fora variações da língua portuguesa e, com ela, variações de experiências de mundo. Com a internet, essa padronização da narrativa da imprensa também está sendo confrontada, mas esse é ainda um espaço em construção e um campo minado de conflitos. Experiências alternativas têm trazido para o centro do debate a questão de que a narrativa é sempre um campo em disputa. E no caso dos textos de opinião, que passaram a ser escritos por outros atores protagonistas, vindo de outras áreas de atuação, regiões e experiências, assim como também por jornalistas que se propõem a pensar o próprio jornalismo, têm trazido outras maneiras de escrever um texto de opinião. E o que tem marcado essa busca é a autoria de uma voz própria e dá a possibilidade de reinventar um texto de opinião, ainda que na própria internet também persista, e persista com força, as tentativas de imitar o que é dado pela imprensa há décadas. Vivemos um momento riquíssimo, e me parece que a escola não só não pode ficar de fora, como precisa participar dessa construção e colaborar com a ampliação das narrativas nesse espaço novo. E talvez essas experiências narrativas novas, também em textos de opinião, tenham de ser levadas para a sala de aula como referências possíveis para serem questionadas e discutidas. Porque esse mundo está em construção, hoje com novos mediadores, e também porque a escola é, ou deveria ser, o espaço da invenção, e também da invenção de si mesmo como narrador. Num mundo cada vez mais fluido, seria uma pena cimentar um padrão como algo dado e definitivo a ser imitado. As referências são importantíssimas, mas elas também são importantes porque podem e devem ser quebradas. O que é um artigo de opinião também é algo em constante mutação. O que talvez não mude é que essa experiência seja movida pela busca por voz própria. Uma voz que dê conta da linguagem que cada um habita de forma totalmente singular. Eu optei por esse recorte, o da busca pela voz própria nos artigos de opinião, porque me pareceu que era a questão com a qual eu melhor poderia contribuir. Mas antes de terminar, eu vou ainda fazer uma observação muito rápida. Me parece que há uma necessidade de complicar mais as questões propostas nos textos. Dar opinião é algo muito difícil. E, em parte dos textos, parece que é fácil, o que torna uma paralisia o que deveria ser um movimento. Porque dá a impressão de que o autor começou e terminou no ponto de partida, sem fazer de fato o gesto de se deslocar do seu lugar. Acho que é preciso tornar mais claro para os alunos que a primeira ideia ou a primeira opinião é só um ponto de partida, nunca um ponto de chegada. Começamos com um espanto diante do mundo, diante de um aspecto do lugar onde vivemos. A partir daí, precisamos fazer uma investigação movida pelas dúvidas, já que duvidar é talvez o verbo mais importante na construção do conhecimento. E começamos duvidando de nossas próprias certezas sobre aquele tema. Antes de empreender o caminho de volta, precisamos vestir a pele do outro, o que, no caso dos artigos de opinião, significa vestir, experimentar os argumentos do outro. Mais importante do que concordar ou discordar é qualificar as questões de nossa época. Este, ao meu ver, é o papel de quem escreve um artigo de opinião. Escreve-se para acrescentar dúvidas e dilemas novos ao leitor, para desacomodá-lo. Mas para que se possa desacomodar o nosso leitor, é preciso antes desacomodar nós mesmos. Pela leitura da amostra, me parece que esse processo longo e, em geral, árduo, está sendo abreviado cedo demais, o que é uma pena. Porque o autor não sai do seu lugar, e quem não sai do seu lugar não alarga a sua visão de mundo, nem consegue alargar a visão de mundo dos outros.
E talvez seja por isso que muitos textos não têm um impacto. São textos mortos e não vivos. Isso aparece de forma muito clara nos textos sobre meio ambiente e temas relacionados. Palavras como desenvolvimento sustentável e agronegócio, talvez as duas grandes oposições no noticiário atual, são jogadas nos textos como se fossem verdades absolutas e totalizantes, conceitos fechados, e não campos em disputa, cujos sentidos precisam ser decifrados pelo autor num contexto específico. Falta, de novo, problematização. E falta, principalmente, compreender o que é opinião. Compreender que ter opinião não é achar alguma coisa, mas arriscar-se a duvidar, inclusive, de si mesmo. Arriscar-se a olhar para o que está atrás da primeira imagem que nos é dada para ver, o que está atrás da banalidade e do clichê. É um processo, às vezes, penoso, mas muito fascinante, de desconstrução de certezas para alcançar dúvidas mais qualificadas. Cabe ao professor fazer esse papel, me parece, de complicar a ideia inicial, lançar provocações que obriguem os alunos a buscarem lugares novos. Lembrar que não há conceitos fechados, que as palavras são tanto criadoras de sentidos, quanto criaturas de sentidos. Eu faço essas observações com a ideia de que a escola pública é o espaço de maior potência de um Brasil de narrativas múltiplas, construídas por pessoas singulares. Mas isso desde que a escola acolha as diferenças de experiências e variações da língua portuguesa, nas quais essa diversidade se expressa como palavra oral e escrita. A escola cabe mediar o diálogo entre os diferentes. Quando a escola pública cumpre o seu papel, o Brasil dialoga. Dialoga a partir da experiência de cada um com a experiência de todos os outros. Quando a educação se precariza, não é apenas de falta de mão de obra qualificada que o Brasil padece, mas de brasileiros capazes de reconhecer a existência, a experiência do diferente e dialogar com ela, em todos os espaços da vida. Porque é nesse diálogo que um país cresce ou se torna. Com todas as críticas que me pareceu importante fazer à amostra dos artigos de opinião, foi por causa desses textos que eu soube de Brasis que não estão nos jornais. Com todas as amarras que esses textos me pareceram ter, lendo-os, eu me alarguei como brasileira porque pude apalpar anseios de porções desconhecidas do meu país. Mas essa experiência pode ser muito mais rica e impactar muito mais a vida e as lutas da vida, se cada autor for acolhido em sua diferença e estimulado a buscar uma voz própria, expressada na linguagem que habita, uma linguagem em constante construção, mudança e reinvenção, que busca dar conta de uma relação particular com o mundo de fora e também com o mundo de dentro. E assim, ao transformar-se num habitante do território das possibilidades, colaborar para quebrar a história única desse país e fazer emergir a multiplicidade e a riqueza dos vários Brasis. A C, a menina que denunciou que ela e seu mundo rural são renegados pela escola da cidade, teria sido muito mais potente se o fizesse afirmando suas singularidades também pela concretude das palavras, provocando-nos a decifrá-la para promover um diálogo entre mundos, mas também para encontrar nós mesmos. A C teria então se tornado o que os Guarani Kaiowá chamam lindamente de palavra que age. Muito obrigada.